E a gente já começa fazendo pergunta para você de casa. Você aí, tem alguma dificuldade para montar as malas quando vai viajar? É do tipo que não leva quase nada ou que leva tudo, pensando assim, e se eu precisar disso depois? Um dos primeiros passos para uma viagem é fazer as malas. Então hoje o Santa Receita preparou algumas dicas para você acertar na hora de arrumar tudo para você levar para viajar, levando tudo o que realmente é necessário para os mais diferentes destinos. E quem vai nos ensinar é a consultora de imagem e visagista Isabela Morra. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Abi. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A gente já fica pensando em mala, né? Porque a gente fala assim, hoje em dia é até mais barato se a gente fizer uma mala menor. Sim. Né? Porque de repente você não paga um excesso, enfim. Mas o medo é, e se faltar alguma coisa? Como é que eu faço algo para que não falte? Isso é possível? É possível. E a principal etapa é o planejamento. O planejamento, ele evita esse e se, porque a gente já prevê tudo o que vai acontecer. Então, a gente tem algumas etapas que a gente tem que cumprir para que essa mala seja funcional, que ela te dê segurança na viagem, que ela seja assertiva para o seu destino. Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que pensar? A primeira coisa que a gente tem que fazer, sem exceção, é ver o roteiro desse destino. Então, por exemplo, uma viagem para a praia. Até como vai ser feita essa viagem para a praia, a gente precisa saber, porque às vezes pessoas podem ir para o mesmo destino e procurar explorá-lo de maneira diferente. Então, você pode ir para a praia e querer ficar num resort, outra pessoa pode querer ir para a praia e fazer trilha. Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, o primeiro passo é ver o roteiro e a previsão do tempo para aquela localidade naquele período. Boa! Isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes a gente gosta de uma peça, por exemplo, eu adoro blazers. Sim. Colocar com tudo, com saia, com calça, enfim. Mas aí você vai levar um negócio desse pra praia. Eu também amo, mas não dá, né? na praia não é o momento, né? Boa, então isso a gente já pode até colocar na cabeça. Isso a gente já pode colocar na cabeça. A gente precisa ver o roteiro e a previsão do tempo. É o primeiro passo. E depois? O segundo passo é a gente fazer uma pré-seleção de peças. E é importante que nessa pré-seleção de peças seja assim, num local plano. Então, em cima da cama, por exemplo, é um ótimo cenário, porque você precisa selecionar todas as peças que você quer levar, elas ainda não vão entrar dentro da mala. Você só tá olhando o que você tem. Isso. É importante que você não tire as peças do cabide e coloque elas dentro da mala, porque você pode ficar perdida e até colocar peças repetidas ou peças faltando. Verdade. Então, essa etapa de pré-seleção, você vai colocar numa bancada ou na cama todas as peças que você deseja levar. Tá. Esse é o primeiro passo. O segundo passo. Depois, você vai realmente fazer a seleção dessas peças. E aí, quando você estiver fazendo a seleção dessas peças, é importante que você siga determinadas proporções. Então, por exemplo, aqui, a gente tem 4 partes de baixo. Vamos supor que a gente vai montar uma mala para praia 5 dias, né? Então, aqui a gente tem 4 partes de baixo. Uma calça mais fresquinha, mais molinha e 3 shorts. Tá? Aí a gente pega e já coloca essas peças aqui. Por exemplo, as partes de cima, a gente tem as blusas básicas, né? É importante que essas peças, para que elas sejam funcionais, elas sejam básicas. Não significa que não pode estampa, pode. Mas se todas essas camisas, essas t-shirts ou alcinhas forem com estampa, vai ficar difícil a gente fazer essa multiplicação de looks. Né? Exatamente. Exatamente. As blusas básicas, é interessante que a gente leve no mínimo 6. Tá? Até porque é quente, né? É quente. A gente consegue fazer um guarda-roupa com 4 partes de baixo e 4 partes de cima. Só que as partes de cima, via de regra, a gente suja mais do que a parte de baixo. Isso é verdade. Então, pode ser que aconteça algum empecilho ali e você tenha que trocar. Então, é interessante levar pelo menos 6. Tá? Ó, vou até pegar as outras básicas aqui. Se quiser ajuda, eu vou pegando pra você. Pode ser, Abi. E sabe o que eu ia te falar? Eu sou jordanense, né? Então, todo lugar que eu vou, eu falo, não tem que levar uma blusinha? E aí, uma blusinha sempre leva ou não? Pode levar, mas o ideal é que essa blusinha vá na sua bolsa de mão. E que seja, por exemplo, nesse cenário, praia, uma blusinha leve. Não vai levar uma jaqueta, essa né? conferência de temperatura que a gente falou no primeiro momento, você vai fazer antes, quando você estiver fazendo o planejamento da sua mala, mas quando estiver faltando 1 ou 2 dias para essa viagem, também. Pra gente ver se teve alguma alteração nessa previsão do tempo.
né? É, porque vai que muda o tempo e daí, né? Planejamos a mala um mês antes, mas a gente precisa conferir essa temperatura, como é que vai estar. Tá. Outro ponto importante, Abi, é a questão da cartela de cores. É ideal que essas peças combinem entre si. Então, por exemplo, aqui a gente montou uma base mais neutra. Então, isso facilita essa possibilidade de multiplicação de looks. Se eu coloco metade de cores intensas, cores muito vivas, e eu coloco a outra metade, talvez, de cores intensas, mas que sejam opostas, digamos assim, né, em características, pode ser que dificulte. É porque daí não vai combinar a parte de baixo com a de cima. Não vai combinar a parte de baixo com a de cima. Tá. Outro ponto... Eu fico pensando, sabe numa coisa? Sapato. Que sapato que a gente escolhe? Sapato, a gente precisa de no mínimo 3. 3. Nesse cenário. Todos esses exemplos que eu tô dando é dentro desse cenário de viagem de praia, 5 dias. 5 dias. Então, a gente tem aqui, ó, um tênis, uma rasteirinha, uma sandália baixa, né? E um salto. Uma informação importante é que esses sapatos, eles precisam ter finalidades diferentes. Então, o tênis, ele cumpre uma finalidade, a rasteirinha outra, o salto outro. Boa. Porque se eu levar 2 tênis, 3 sapatos de salto, eu acabo enchendo a minha mala, ocupando espaço em sapatos que eles vão ser utilizados na mesma ocasião. Boa. Tá? Lembrando sempre, né, que ela falou do roteiro aqui. Então, se você vai para um lugar que tem um monte de pedrinha, enfim, já não dá para levar algum sapato, né? Então, isso a gente também tem que pensar. A gente tem que sempre pensar sobre o solo da localidade. Igual eu falei, você vai para uma praia e vai só ficar num resort. Então, a gente sabe que o seu solo é um local que não vai ter essas pedrinhas, provavelmente. Agora, se você vai para um roteiro de praia que você deseja fazer trilha, aí pode ser que talvez a gente tenha que alterar essa proporção aqui. Boa. Boa, perfeito. E aqui a gente pensa assim, né? Um pra sair, né? Um Exatamente pra gente usar isso. o dia a dia. E esse aqui porque pra ficar mais tranquila, pra passear à tarde, enfim, mais ou menos isso, a ideia é basicamente essa. Tá. O que mais que a gente tem que pensar? A gente colocou aqui também, na composição dessa mala, uma camisa. Porque a camisa, a gente consegue usar ela como terceira peça. Verdade. A gente consegue usar como saída de praia. Então, é uma peça que ela rende muitos looks pra gente. Então, é uma peça que é interessante de ter aqui. O ideal é até que seja num tecido mais leve, né? Já que a gente tá falando de praia. Que é calor. Se a gente tiver uma camisa de linho, é mais adequado. Tá? E é claro que outra possibilidade, outro ponto interessante, são as peças únicas. Então, nesse cenário de praia, com toda certeza, 2 vestidos cairiam super bem. Ou um macacão. Ou um macacão. E aí esse vestido vai sendo do gosto pessoal da pessoa. Se ela gosta de vestido curto, se ela gosta de vestido longo, aí a gente vai fazendo essas composições. Boa. Ótimo. O que mais que a gente tem que pensar? Outra coisa que a gente tem que pensar é sobre as proporções das peças. Então, por exemplo, a gente sempre precisa ter mais parte de cima do que a parte de baixo. Tá. Né? Porque a parte de baixo, igual eu falei, a gente consegue repetir mais vezes. Então, se você fez aquela pré-seleção de peças que eu falei e você reparou que você tem mais shorts e bermudas do que camisas, do que blusas, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Aí a gente precisa voltar para essa parte do planejamento e rever o que está acontecendo ali. Tá. E em relação a acessórios, como que a gente faz? O que a gente pode levar? Os acessórios, a gente tem aqui uma bolsa maior e uma bolsa pequenininha. Então, seria a bolsa que você iria para a praia, por exemplo, e já é a bolsa que você vai na viagem. Ah, tá. Para já economizar um espaço também. Exatamente, porque geralmente quando a gente está indo viajar, né, tem que levar documento, tem que levar mais coisas. Essa bolsinha não dá conta, mas a gente leva a bolsa maior, que já é a bolsa de praia. E outra dica interessante é a gente guardar os acessórios dentro das bolsas ou dentro do sapato. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem vários acessórios. Essas caixinhas são ótimas, mas às vezes pode ser que ela ocupe espaço. Uma possibilidade é guardar dentro da bolsa de mão. Já que você já vai levar. Dentro do sapato. Tudo isso é possível. Tá. E os acessórios, eles são a peça-chave dessa mala. É, né? Porque ele vai mudar seu look? Ele vai mudar seu look. Então a gente altera o acessório, a gente adiciona um cinto, a gente adiciona um lenço, que tá super em alta agora, né? Então tudo isso facilita com que a gente multiplique esses looks e
faça com que a mala seja funcional, seja assertiva e leve. Adorei. Tem perguntinhas para você. Temos não é isso, uma Léo? perguntinha no Instagram, Biane, exatamente isso. Pode mandar sua pergunta pelo Instagram também, tá bom? É da Regina. Olha só, vamos ver. O que levar para um cruzeiro de 6 dias pelo litoral? Ô, Regina, primeiro, Regina, que delícia, hein? Cruzeirinho não é nada mal, viu? E, por favor, ajude a Regina. Regina, essa mala aqui é um ótimo exemplo do que levar num cruzeiro, né? Então, ela é formada por 4 partes de baixo, 6 partes de cima, 3 sapatos, né? Finalidades sempre diferentes, 2 peças únicas e a possibilidade também de uma camisa para a gente usar como saída de praia e, óbvio, a roupa de banho. Um ponto interessante sobre o cruzeiro é que quando a gente fala sobre o roteiro, você precisa ver quais bailes temáticos vão ter. Ah, é verdade. Porque num cruzeiro é muito comum de ter festas temáticas, então você precisa ver se vai ter um baile do branco, eles chamam, talvez... Não dá só você lá de vermelho. Dependendo do período do carnaval, então a gente precisa verificar, por isso que esse roteiro... Pode parecer que é óbvio, mas ele é muito importante, porque ele evita que você fique nervosa nesse momento da viagem. É um momento para ser relaxante, para ser divertido. Imagina, você chegou lá, você não levou a roupa branca que você tinha que levar. Isso é bem importante. Sabe uma coisa também que às vezes ocupa espaço na mala e a gente fica meio em dúvida? São os produtos de higiene. Sim. Por exemplo, shampoo, condicionador. Como é que a gente organiza isso também? Coloca menorzinho, coloca maior, coloca em saquinhos? Como que a gente distribui? O ideal, Abby, é que a gente leve naqueles kits menores, sabe? Então você compra o shampoo, o condicionador que você gosta, mas você põe naqueles kits de viagem. Porque eles ocupam menos espaço do que realmente aquele shampoo e condicionador grande. Então fica inviável levar aqueles produtos. E é sempre bom a gente levar um remedinho? É sempre bom. Né? Tem que ter esse kit? Tem que ter o kit, aí é a mesma coisa. Todos esses produtos menores que ocupam menos espaço, a gente pega e já coloca nessa bolsa de mão. E aí alguém deve estar pensando, mas como que eu vou encher minha bolsa de mão desses produtos e depois eu vou pra praia? Não, quando chegar no hotel, você coloca todos esses elementos, os acessórios, os cintos, os lenços na bancada. Fica até mais fácil de você se arrumar no dia a dia. Por falar em se arrumar, agora você falou uma coisa e veio na minha cabeça. Às vezes a gente vai colocar na mala e a roupa fica toda amarrotada. Existem algumas dicas fáceis e práticas pra gente fazer de repente num hotel? Eu não tenho um ferro lá, às vezes dá pra gente pedir. Mas e aí, existe alguma coisa que a gente pode fazer? Existe sim, Abby. Tem uma dica boa, assim, se a pessoa puder ter aquele ferro a vapor que é portátil, vai ser maravilhoso. Mas geralmente o hotel tem secador de cabelo. Sim. E o secador de cabelo é uma forma que você consegue desamarrotar, né? Passar a roupa. Vai ser igual um ferro? Não, mas com toda certeza vai te ajudar ali na hora do sufoco. Na hora do sufoco. E você até comentou da camisa de linho, né? Sim. Linho amassa. É chique, né? É chique. Tá. O linho, ele é um tecido natural e não tem outra maneira. Ele amassa. Você vai passar, você vai sentar 2 minutos, ele vai estar amassado. O linho é chique, tá amassado, não tem jeito. Geralmente uma mala dessa daria para 5 dias ou a gente consegue fazer um pouquinho mais com ela também? Porque a gente tem também aqueles saquinhos, né, que diminui. Você acha que é uma boa opção, de repente, para mais dias, para não levar tanto peso? Não, com toda certeza, para mais dias, aquele saquinho é uma boa opção, porque ele diminui de uma forma considerável o volume das roupas. Então, até, por exemplo, vai que ao invés de ir para a praia, a pessoa está indo para um lugar fora do Brasil que está frio nesse momento. Com os casacos, não tem outra alternativa se você tiver com uma mala de 10 quilos. A gente vai ter que usar os saquinhos para diminuir o volume daquela peça. E aí, boa viagem, né? Boa viagem. Boa viagem. A mala está pronta. Você, pronto, vai ser feliz. Não esquece do roteiro, do planejamento, para não ter problema. Agora, a não sei que você queira comprar uma coisinha lá e tá dando uma desculpa, mas se não, né? Exatamente. Se não, leve tudo da sua casa. Eu sei que a pauta não é essa das malas, né? Porque a gente tá falando das malas, mas a gente tá finalizando o ano, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer sempre em casa, é dar uma olhada no guarda-roupa e ver, eu usei essa roupa durante um ano, né? E a gente fazer ou uma doação, ou trocar com as amigas, enfim. Você acha que é uma boa época pra gente fazer essa avaliação na nossa casa? Com toda certeza, Abby. Tem até uma parte da mala ainda que é importante, que é você registrar os looks. E quando você tem que registrar esses looks, você precisa experimentar essa peça. Então você já aproveita esse momento da mala, experimenta as suas peças e faz essa limpeza que você precisa fazer no seu guarda-roupa, para não ter peça parada ali, para poder
levar aquela peça para doação, porque esse guarda-roupa ele precisa ser funcional, não só no momento da mala, né? Em todos os momentos. Muito obrigada, você Obrigada a arrasou. você. Seja sempre bem-vinda à nossa Foi um casa, prazer. viu? Você gostou? Adorei, foi ótimo. Seja sempre bem-vinda, Muito você obrigada. de casa. Aproveita para segui-la no Instagram para pegar várias dicas com ela, ó, @imagem_com_Isabela. Daí tá aparecendo para você aí na tela, pode fazer perguntas. O telefone é o 24 998 62 9754. Um beijo pra Muito você. obrigada, Feliz Abby. Natal. Bom ano, que a gente Feliz se veja Natal. mais vezes, Pra você viu? também, Obrigada. com certeza. Obrigada.